Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Gente, que dia lindo e maravilhoso. Hoje é sábado. Eu tenho uma encomenda de salgados, né, pra moça da hamburgueria. Ela fez o pedido. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá? Bora pro vídeo. Bom, gente, vamos lá. Vou começar aqui a fazer minha massa de salgados, tá? Essa massa de salgados, gente, já tem aqui no canal. Não é essa em específico, que essa daqui eu utilizo óleo. E na que eu ensinei pra vocês, não vai óleo, tá? Mas é uma massa maravilhosa que vocês podem estar fazendo também. A única diferença aqui é a questão do óleo. Mas depois eu trago atualizada pra vocês, certo? Então aqui na panela, a primeira coisa que eu vou fazer, na verdade, vai ser a massa, né? Porque depois eu ia precisar também produzir outros bolos e chegou em encomenda de última hora de um bolo de milho. Então vou mostrar pra vocês aí um pouquinho. Então por isso que eu tive que fazer logo a massa para ela esfriando, né? Justamente pra gente terminar um pouco mais cedo. Então aqui na panela eu coloco água, coloco leite, jogo os temperos. Os temperos que eu uso aqui, gente, é opcional. Mas assim, eu falo pra vocês por experiência própria. A gente adicionar esses temperos na massa vai dar todo um sabor, vai agregar muito mais sabor no nosso, né, na nossa massa. Não vai ser aquela massa que a gente tá acostumado, né? Ela é uma massa bem temperadazinha na medida, claro, pra não tirar o sabor do recheio. Mas que vai dar toda a diferença no salgado, né? Então, eu coloco sempre tempero do chefe. Esse tempero do chefe eu encontro nas lojas de produtos naturais. Esse é o nome do tempero. E compro a páprica defumada. Mas se você não tiver, você pode usar o colorau. Não tem problema, né? Claro que eu prefiro a páprica, mas fica a critério de vocês. E por último, não menos importante, eu uso o caldo de galinha em pó, certo? Eu compro o caldo de galinha em pó, gente, porque é melhor para dissolver, né? E o custo-benefício também é melhor para mim, tá certo? E por último, vocês viram que eu adicionei o óleo e adicionei a margarina. Aí agora, eu já peso minha farinha de trigo, porque assim que aquela mistura que a gente colocou na panela ferver, eu já entro com a farinha de trigo, já mexo, cozinho bem essa farinha, para depois eu sovar, enfim. Pessoal, ó, a massinha de salgados já ficou pronta, tá aqui toda embrulhadinha no saco, né, para não ressecar. Eu vou deixar ela aqui de cantinho pra ir esfriando. E agora eu vou bater uma massinha de bolo de milho, tá? Que o cliente pediu pra mim. Então eu vou aproveitar aqui e bater rapidinho. Como essa massa é no liquidificador, então é muito mais prática, né? Então aqui eu já coloquei, ó, os ovos, o milho. Eu coloco o milho sem água, tá? Agora eu vou adicionar aqui, eu tô olhando minha colinha, porque é muita coisa às vezes pra decorar. Eu vou agora adicionar o meu açúcar cristal. Vou pegar também o óleo. Ó, tem receita, gente, que a gente pode fazer com a margarina, mas tem receita que é melhor a gente fazer com óleo. Por exemplo, um bolo de maracujá. Se eu fizer com margarina, o sabor do maracujá pode não aparecer tanto na minha receita, entende? Então, às vezes tem massas que a gente pode sim trabalhar com margarina. Eu particularmente amo massa com margarina, porque fica um gosto muito bom. Quem já comprou o e-book, né, da massas para bolo de aniversário, que eu já tenho disponível para vocês, inclusive se vocês quiserem, né, saber valor, tudo, o primeiro link tá aqui na descrição, tá? Eu tenho um e-book de massas para bolos de aniversário e também recheios para bolos de aniversário. E você comprando os dois, você também leva um bônus que tem várias, como é que eu digo pra vocês? Várias indicações, né, de quantidade de calda, validade, enfim, muita coisa boa pra vocês nesse bônus, pra quem comprar os dois, certo? Ó, vamos lá. Aqui eu coloquei ovos, milho, açúcar, óleo e leite. Vou levar tudo isso daqui pra bater e já volto pra gente poder finalizar. Bora lá. Pronto, gente, ó, já bati muito bem aqui. Agora eu vou pegar o copo, vou colocar aqui de ladinho, ó, na balança. E vou pesar o meu fubá, tá? Eu já pré-aqueci meu forno pra ele ir dando uma esquentadinha enquanto a gente vai finalizando aqui a massa, certo? Vou colocar aqui o fubá. O fubá que eu uso é o fubá mimoso. É aquele fubá bem fininho, certo? E vou também adicionar já o fermento em pó, porque aí a gente já bate tudo e já finaliza essa massa, certo? Ó. Pronto, coloquei o fermento. Volto de novo pro liquidificador, né, pro copo. E agora eu vou bater somente no modo pulsar, tá? Que é só pra gente misturar aqui.
misturou, tá pronto. Vou pegar aqui pra gente distribuir nas formas agora. Bom, agora eu vou pegar aqui, eu já untei minhas duas formas, eu não montei com desmoldante, porque esse bolo, gente, a massinha dele, ele é bem líquidozinho, sabe? E eu sinto que toda vez que eu uso desmoldante, ele gruda ainda no fundo da forma. Essa daqui é uma forma de aro 15 centímetros por 8 de altura. Essa massa aqui não rende duas formas de 16, então por isso que eu faço nessa de 15. E essa daqui eu vendo no meu cardápio como se fosse tamanho P. Deixa eu olhar aqui, eu vou colocar cerca de 520 gramas de massa crua. Ó, tá vendo que é uma massa bem líquida? E ela não é feita os bolos de trigo, ela não cresce feito os bolos de trigo, tá? Ela é uma massa mais... que ela não tem tanto crescimento, assim, desenvolvimento e crescimento do bolo de milho, certo? Ó, vou colocar na outra aqui, que a gente consegue trabalhar e fazer duas formas. Ó, aqui deu 583 gramas. Às vezes passa, tá, gente? Eu coloco em média esse valor, mas eu sei que essa massa aqui rende isso, tá? Duas forminhas. Aí aqui a gente só passa a espátula para tirar um pouquinho do que fica na lateral, ó. Pra completar as 580 gramas, que é o que vai nessa forminha aqui, certo? Pronto. Feito isso, vou levar pra assar agora os dois. Enquanto assa, eu vou aproveitar e vou bater outra massa que eu preciso fazer reposição de caseirinhos pra congelar. Então, enquanto esse daqui tá no forno, eu já bato outro pra gente ir adiantando. Bom, agora eu vou aqui já separar pra ir batendo pra gente fazer os bolinhos caseiros, tá, gente? Que é o que falta eu fazer. Porque eu tô zerada de bolos caseirinhos, eu tô zerada. Depois, eu vou estar trocando o formato das formas, tá? Essa daqui, eu uso ela é uma forma de aro 16 centímetros, né? E esse daqui eu vendo como tamanho P no meu cardápio. Só que eu vou estar trocando ela por uma forma do mesmo aro, tô até procurando, mas ela sendo detalhada igual as formas do bolo M, certo? Que é aquela forma que tem aqueles detalhezinhos, porque eu acho que o bolo vai sair muito mais bonito, apesar de ser um bolo simples. Mas qualquer detalhe que a gente traz, a gente consegue trazer uma nova forma e uma visão nova para o nosso produto, certo? Mas o que eu quero falar para vocês é assim, comecem com o que vocês têm. Antes, quando eu comecei, eu tinha apenas uma forma de bolo. No iniciozinho de tudo, quando eu comecei, eu tinha apenas uma forma de bolo, que era até uma forma de aro 20, acho que ela tinha 10 centímetros de altura, com furo no meio. Foi com aquela forma que eu comecei. Ao longo do tempo, eu fui me adaptando, fui vendo o que os clientes pediam, qual o tamanho o pessoal mais pedia. E a gente vai se organizando, tá? Hoje eu consigo ter um cardápio mais fixo, digamos assim, com os tamanhos do bolo, das tortas, dos salgados, dos docinhos. Mas antes eu tinha que me adaptar. Antes eu vendia 10 docinhos, eu vendia 5 docinhos. E não compensava pela quantidade do tempo que eu passava no forno para produzir 5, 10 docinhos, entende? Então, hoje eu já fazendo essa quantidade de 15, 25 porções já corretas, eu consigo atender tanto o cliente quanto também a questão da minha produção, que agiliza, tá? E em relação às formas, eu tô só mudando o formato da forma, ela não vai ser assim mais lisa. Mas por enquanto a gente vai trabalhar somente com essa, mas depois que eu trocar, eu vou mostrar pra vocês que eu tô pesquisando, gente. Tô pesquisando pra ver se eu consigo achar no aro 16, porque aro 20 eu já tenho aqui, né? Eu preciso só mudar o formato do aro 16, tá? Ó, eu vou levar pra bater aqui, enquanto nosso bolinho de milho tá lá no forno. Eu vou bater uma massinha aqui pra gente fazer os bolinhos caseiros, certo? Então aqui eu já tenho margarina, açúcar, aqui já tá os ovos. Vou levar pra bater. E quando a massa estiver saindo, eu volto pra colocar a farinha e finalizar essa parte, tá? Pra gente colocar nas forminhas. Então, por enquanto eu vou deixar batida aqui pra poder agilizar. Bom, e aqui já tá nossas forminhas prontas. E aí, o que eu fiz? Eu finalizei já a massa, nem mostrei pra vocês, porque o bolinho de milho, gente, já tava saindo. Então, é assim, sempre que eu vou colocar bolos no forno, eu já finalizo a massa, né? Coloco a farinha e o fermento, assim que eu vejo que a outra massinha já tá saindo do forno. Então, nossos bolinhos de milho já estão ali atrás, que eu acabei de tirar, e essas daqui vão pro forno agora, tá? Aí eu vou aproveitar aqui que os bolos ainda estão quentes, eu sempre desenformo quente, gente. Agora, vou dizer pra vocês um negócio. Tem dias que parece que a nossa mão não tá legal, não. E esse foi um dos dias.
porque eu untei muito bem essas formas. E o bolo de milho acabou pegando. Apenas um, tá? O outro desenformou normal, tranquilamente. Somente um que acabou grudando no fundo. Mas deu pra passar tranquilamente pro cliente, que eu consegui colocar os pedacinhos que ficou no fundo da forma. Eu até vim aí, ó, com a faca, né? Pra poder soltar bem na lateral. Mas tem hora que, como essa massa é um pouco líquida, às vezes acaba pegando no fundo, tá, gente? Mas eu deveria, acho que, ter untado um pouco mais de minha forma, coisa que eu não fiz. Enfim, deu tudo certo no final, né? E é frustrante demais, porque a melhor coisa do mundo é você desenformar o bolinho, ele sair retinho, sair bem bonitinho. Mas nem sempre acontece, né, gente? É normal, a gente faz bolo todos os dias, acontece da gente, né, não ser perfeito no nosso trabalho, às vezes corre risco de errar as coisas, de não dar certo isso ou uma coisa ou outra. A gente tem que desencanar essa questão, né, que fica na nossa cabeça em relação a isso. É normal, a gente falha, tá? E eu gosto de mostrar isso pra vocês, porque às vezes as pessoas acham, ai, fulano faz bolo, eu não vi um dar errado, e o meu dar errado, no teu... Então não se frustre não. Olha aí, criatura, não se frustre, acontece, entende? Do mesmo jeito que aconteceu comigo, gente, eu já tava estressada. Mas enfim, deu pra colar ali, ó, tá vendo? Ó, coloquei os pedacinhos embaixo, deu pra fazer tranquilamente. Esse daí eu coloquei na forminha, na embalagem BR 35, que cabe nessa forminha. E esse outro eu vou levar pra congelar. E aqui eu já separei farinha e fermento e os ingredientes pra mim bater um bolinho de cenoura, porque eu tava inspirada, eu queria fazer logo mais bolo pra poder congelar também, porque eu tava zerada, né, gente? Agora aqui, os bolinhos caseirinhos acabaram de sair, eu já vou desenformar. Eles estão bem quentes, tá, gente? Eu sempre gosto de desenformar aqui. E fiquem atentos, né, quem não for inscrito nesse canal, se inscreve aí, curte, comenta e compartilha. Ativa esse sininho para receber as notificações, que assim que eu subir vídeo aqui pro canal, você já será notificado, para você poder vir assistir os conteúdos aí, que eu sei que nota, né, o que eu falo. Coloque em prática também muitas dicas que eu dou. Então, vasculhem, olhem bastante, tem bastante conteúdo que eu acho que vai agregar muito aí na vida de vocês, no trabalho. E aqui a gente também nos comentários sempre troca algumas dicas, né, vocês me dão dicas também. Eu consigo responder vocês, eu também, né, respondo algumas vezes. Mas fiquem atentos, tá, gente? Esses caseirinhos aí, eu fiz 4 sabores, né? Na verdade, eu fiz 2 de trigo, um de chocolate, que é esse daí que eu tô mostrando pra vocês, e o mesclado que tá lá atrás, né? E aí, agora eu vou fazer o quê? Eu vou colocar esses caseirinhos no cantinho, porque eu preciso agora, né, da massa de cenoura. Então, eu já tinha líquido, né, pra poder adiantar. E aqui é rapidinho. Como o forno tá pré-aquecido, é rápido, eu só finalizo a massa. Por isso que nesse dia, gente, foi um dia que rendeu legal, viu? Foi um dia que rendeu, era o quê? Quase 1h da tarde, eu acho. Minto, era um pouco antes esse horário. E eu terminei as coisas muito antes do que eu gostaria, né? Consegui finalizar bastante. Tem dias que são produtivos e tem dias que realmente a gente não consegue dar conta de muita coisa. Mas quando a gente consegue otimizar o tempo... Então, por exemplo, meu bolo passa 40 minutos no forno. Esses 40 minutos dá pra mim lavar uma louça, dá pra mim bater outra massa, dá pra mim limpar a bancada, dá pra mim varrer um chão, dá pra mim dar um banho no menino. É assim que eu calculo na minha cabeça, digamos assim. Então, quando eu sei que um produto passa em média X valor, X tempo, aliás, no forno, eu já consigo fazer outras coisas. Então, por isso que às vezes a gente consegue dar conta, né, gente? Só assim pra gente poder fazer as coisas. Mas também eu não tinha almoçado esse dia. Pra vocês terem noção, eu vim almoçar 3 horas da tarde. Eu não parei nem pra almoçar, né? Mas vamos lá, ó. Como a minha massinha, né, os líquidos já tava pesadinho, já tava tudo separado, batido. Eu só envolvi aí, né, misturei com a farinha de trigo e o fermento, né? Depois que eu misturei, esse bolo, gente, ele rende essa massa. Inclusive já tem aqui no canal, tá? Bolo de cenoura pra vocês. E aí, essa primeira forma eu coloquei na forma de aro 16 centímetros, que vai em média, se não me engano, 490 gramas. Já nesse outro aqui, tá vendo o detalhe da forma, gente? É assim que eu quero trabalhar com os menores, para poder fazer um diferencial no meu produto. Então, por isso que eu quero trabalhar com essas formas nesse estilo. E aí, resumindo a história, eu preferi fazer um bolo M e um bolo P, tamanho, aliás, P, no sabor de cenoura. Então, por isso que eu fiz numa forma de 20, que é essa daí, e a forma menor foi no aro 16 centímetros. E aí, enquanto esses bolos estavam assando, né, coloquei para assar, eu volto pra gente poder finalizar os salgados, que precisa adiantar os salgados. A massa também já estava fria, e aí os bolos caseirinhos eu deixo no outro cantinho, cobertinho, até eles esfriarem pra gente depois fazer a embalagem, né? Aí, vamos lá, pesar os salgados.
Como a massa já estava fria, tudo ok, bancada limpa. Aqui, gente, para os meus salgados de festa, eu sempre trabalho com salgados de peso médio aí 24 gramas, tá? Mas antes eu trabalhava com salgados de 12 gramas. Então era bem pequenininho mesmo. Eu pesava o quê? 10 gramas de massa, 2 graminhas de recheio, 2, 3 gramas de recheio. Mas depois, com o tempo, eu fui me adaptando, cheguei num tamanho legal. E aí hoje eu trabalho com esse tamanho de salgados. Então, toda vez que eu tenho salgados para fazer, a primeira coisa que eu faço é a massa, se possível, no horário da manhã, né, pra gente poder finalizar depois que ela esfria e a gente pega somente nos salgados, que é uma parte mais trabalhosa, né, porque a gente tem que pesar tudo, a gente tem que rechear, a gente tem que modelar, tem que empanar, tem que separar nos saquinhos, tem que colocar etiqueta de validade. Então é um processo. E para adiantar nesse processo, o que eu sempre faço? Sempre que tem tanto salgados quanto docinho, a primeira coisa que eu faço é pesar as massas. Então eu peso todas as massas aqui com 18 gramas e aí depois eu venho fazendo a modelagem do meu salgado, né? Esse daqui eu já tinha feito frango, já tinha deixado frango temperado, já também para agilizar. Um dia antes eu deixei frango temperado. E aí o que eu faço? Depois que eu peso toda a minha massa, aí sim é que eu venho fazendo a modelagem dos salgados. Porque eu acho que fazendo por etapa é mais prático, né? E otimiza mais meu tempo. Que, por exemplo, se eu for pegar, pesar massa, né? Vamos dizer que eu vou fazer uma coxinha. Então, eu peso 18 gramas de massa. Aí eu pego o frango, modelo, boto a coxinha lá. E depois eu venho, pego de novo mais 18 gramas de massa. Aí eu modelo, entende? Pra mim não é viável. Claro que cada um trabalha da forma que acha melhor, tá, gente? Então, a gente se adapta com a forma que a gente trabalha. Pode ser que para você essa forma de trabalhar não seja viável, né? Ah, Pamela, eu tentei fazer dessa forma que você fez. Para mim não gostei não, eu prefiro da forma que eu trabalho. Então, a gente vai se adaptando, tá, gente? Isso daqui eu mostro para vocês o dia, né? Como é que eu faço as minhas coisas aqui, produção. Para também quem não tem noção, se inspirar, ou para quem já tem, dizer, eita, essa maneira talvez que ela faça, eu acho que fica melhor para mim. E a gente vai trocando ideia em relação a isso, né? Então, por isso que eu sempre passo essas informações para vocês, para que vocês se adaptem ao trabalho de vocês, né? Porque nem sempre a gente consegue fazer, né, tudo igual a outra pessoa, tá? Cada um vai se identificando. A mesma coisa, tem gente que não gosta de trabalhar com salgado, só gosta de trabalhar com doce. Tem gente que não gosta de trabalhar por encomenda, só gosta de trabalhar por entrega. Então, isso vai de cada um. E também, né, consequentemente, o fluxo de venda que cada pessoa tem. Tem gente que tem loja, tem gente que não tem loja. Tem gente que trabalha na cozinha de casa, assim como eu. Tem outras pessoas que estão começando. Então, cada processo, cada pessoa tem um processo diferente para chegar onde ela tá ou fazer o que ela faz atualmente, certo? Ó, depois que eu finalizei todas as coxinhas, agora eu vou fazer o empanamento dos salgados. O que é que eu faço? Água e farinha de rosca. Gente, só esses dois que eu uso. Tem gente que eu já vi que coloca, se não me engano, na água amido de milho, né? Eu particularmente não uso, não vejo porquê, mas quem trabalha, ok, maravilhoso. E aí, o que eu faço? Toda vez que eu faço salgado, gente, eu tenho que tirar o excesso, porque eu vou falar pra vocês, dá outra cara pro meu salgado, sabe? Como eu frito todos os meus salgados na panelinha, se eu deixar com esse resíduo, né, com essa parte que sobra a farinha de rosca, ele acaba manchando muito o meu salgado e eu não gosto do aspecto final, então eu prefiro tirar o excesso. Mas claro que dá um pouquinho mais de trabalho, obviamente, mas eu prefiro fazer dessa forma. Então, eu vou finalizar aqui todas as coxinhas, para depois a gente vir colocando, né, nos saquinhos, pra gente poder finalizar aí, porque vão ser 4 porções de coxinhas que ela pediu. Então, a gente já vem para colocar nos saquinhos e também fazer, né, vou dar a dica para vocês em relação de congelamento, porque eu senti que teve alguns comentários sobre essa questão do congelamento. Enquanto isso, que eu tava já... Aliás, eu tinha finalizado já as últimas coxinhas, né? E aí, meus bolos de cenoura acabaram de sair, gente. Vê só, esse primeiro aí, ele já tava meio assim, querendo pegar, né? Eu disse, Jesus, mais um não, pelo amor de Deus. Vamos se orientar, meu filho. Gente, eu não sei se é o desmoldante, a marca de desmoldante, pode ser também. Até então, eu só achei essa marca aqui, eu não achei outra. Então, é por isso que eu sempre compro dele, mas eu vou ver se eu faço o teste com outras marcas para ver se vale a pena, se é isso mesmo, ou se é eu que estou errando na quantidade. Porque, gente, não é possível. Tem formas que eu coloco, sai maravilhoso. Agora, tem forma que eu coloco e não sai. Talvez seja a dosagem também, né, do que eu coloco. Mas, enfim. Mas esse bolinho aí pequeno, né, esse tamanho P, acabou saindo tranquilamente.
e aí eu desenformei, certo? Ó, lindo, maravilhoso, perfeito. Gente, essa massa maravilhosa. Quem quiser fazer e me marcar no Instagram, fica à vontade, porque tenho certeza que vocês vão gostar, certo? Então, o bolinho de 16 centímetros saiu, deixei ele ali no cantinho, daqui a pouco eu cubro. E agora vamos para o maravilhoso e querido bolo de 20 centímetros. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu de milho, gente. Pegou no fundo da forma. Eu não sei o que acontece que ele pegou no fundo da forma. Chega, deu um desgosto quando desenformei, porque é a pior coisa do mundo, né? Olha isso. Ai, meu coração na hora quebrou. Eu fiquei tão estressada que eu digo, desisto. Hoje eu não vou fazer mais bolo. Deixa isso mesmo. E depois eu vejo o que eu faço. E agora aqui, vamos lá finalizar os nossos salgados. Vê só. Eu vou colocar 4 porções de coxinha, sendo que 4 saquinhos desse, cada um 13 coxinhas, certo? E as porções que ela sempre me pede com 13 unidades. Aí vamos lá. Teve algumas pessoas que me perguntaram sobre a relação de congelamento. Pô, você não faz congelamento do salgado, né? Na forma, leva pro congelador. Se estiver congelado, volta e coloca no saquinho. Gente, foi como eu falo sempre pra vocês. Questão de otimização de tempo. Para mim não é viável eu pré-congelar os salgados, depois tirar e colocar no saquinho, colocar a validade de etiqueta, né, e voltar pro freezer de novo. Para mim não é viável. Então o que eu faço aqui? Toda vez que eu tenho salgados, a primeira coisa que eu faço é separar as porções. Então aqui eu vendo porções a partir de 15 unidades. Somente é para essa moça da hamburgueria que eu faço essas porções, que é exclusiva para ela, né, porque é uma quantidade que ela vende lá na hamburgueria dela. Então, eu sempre separo as porções. Toda vez que eu faço os salgados, eu separo. Vou fazer, sei lá, porções de 25. Coloco 25 salgados em cada saquinho. Vou fazer 15 em cada saquinho e por aí vai. E o que acontece? Eu acho muito mais fácil e prático para mim fazer dessa forma. Por quê? Porque aqui eu já finalizo, gente. Eu coloco as porções no saquinho e eu já consigo fazer a finalização, tá? E aí o que acontece? Eu acho muito melhor, porque eu não preciso depois ir lá no freezer, tirar de novo. Eu já testei até uma vez fazer isso aqui no canal, mas pra mim não achei legal, então eu prefiro fazer dessa forma, porque eu acho que otimiza mais meu tempo. Então, empanei os salgados, coloquei as porções desse saquinho, coloquei as etiquetas de validade de fabricação, levou pro freezer, acabou meu trabalho, né? Acabou meu trabalho. O outro congelar, eu teria que levar os meus salgados empanados pro congelador, esperar eles congelar, para quando congelar, eu voltar de novo, colocar no saquinho, colocar a etiqueta, entende? Então, pra mim, Pamela, certo? Eu não acho legal. Mas você que quiser trabalhar dessa forma, pode também, não tá errado, tá, gente? Não tá errado. É como eu disse, cada um vai se adaptar. Em relação à armazenagem, sempre que eu vou congelar, eu nunca coloco os saquinhos, quando eles estão assim, em temperatura ambiente, assim em cima do outro, eu não coloco. O que eu faço? Eu tiro e coloco separadamente. Quando eles congelam completamente, aí sim eu vou e coloco o meu saquinho em cima do outro. Fora isso, eles ficam dessa forma que vocês estão vendo aqui no freezer, beleza? Armazenando, gente, os salgados daquela forma, separado, né? Não corre o risco de amassar os salgados, certo? Agora vamos partir para a embalagem dos bolos. Meus bolinhos aqui já estão todo frio. Ignora esse bolo quebrado aí na frente, né? Mas, enfim. Para embalar os bolos, gente, que eu congelo, né? Eu faço o quê? Eu sempre deixo meus bolos nesse disco de isopor, certo? Esse disco de isopor aí é justamente para a gente ter uma base legal para empilhar o bolo em cima do outro quando eles estiverem completamente congelados no freezer, né? Pra gente também ocupar menos espaço. E aí o que eu faço? Pego meus bolos, coloco assim, ó. Ele tem que ficar bem vedado, gente, bem fechadinho, porque a gente tem que tomar maior cuidado, principalmente quem usa a geladeira da sua casa, né? Que você tá lá, você abre para pegar carne, você abre para pegar não sei o quê. Então, você tem que ficar atento em relação a isso, porque, por exemplo, se você for congelar, você pode usar a geladeira da sua casa? Pode, usa com o que você tem. Mas você tem que ter em mente que você está trabalhando com produto e alimento, gente. E para não ter contaminação cruzada, a gente tem que embalar muito bem nossos produtos, colocar a etiqueta, validade, fabricação, para a gente ter, né, a noção do tempo ali que o produto está na geladeira. E também embalar muito bem embalado para evitar esse tipo de contaminação, porque a geladeira é um dos lugares que mais contaminam produtos, digamos assim, né? Então, pode trabalhar com o seu congelador, o seu freezer da sua casa, o seu congelador? Pode, desde que você separe as carnes no local e os bolos salgados ou docinhos somente para isso daí. Então, tem aqueles congeladores, né, que tem duas etapas, né, duas partes. Então, uma você congela as carnes e as outras você congela
a parte do seu trabalho para não misturar uma coisa com a outra, certo? Ó, aqui os bolinhos já estão todos embaladinhos, todos etiquetados, quase que eu não falo. E agora o que eu faço? Eu tenho aqui um rascunho na minha mão para que o quê? Toda vez que eu faço um produto para congelamento, inclusive eu tenho aqui atrás, ó, congelamento de estoque de tortas, de salgados, de docinhos, enfim. E aí o que eu faço? Eu vou anotar aqui os bolos que eu fiz. Então, hoje eu tinha feito bolo de trigo, aí eu venho e marco 2 tracinhos. Fiz bolo de chocolate, marco o tracinho. Fiz bolo mesclado, marco o tracinho. Fiz bolo de milho, vou lá e marco o tracinho. E fiz o bolo de cenoura. Aí aqui eu ia fazer bolo M, só que eu deixei para outro dia, certo? Então, tudo que eu faço na minha produção, que leva para o congelador, eu faço essa anotação para onde tá toda hora abrindo o freezer e conferindo se tem produto ou não. E quando o cliente me pede que eu tiro do freezer, eu apago dessa listinha. Então, os que não tiver marcado, eu sei que não tem sabor no meu congelador. A mesma coisa eu faço para o estoque de insumos ou embalagem. Por exemplo, vamos dizer que eu fui lá no estoque e hoje eu precisei pegar 2 açúcar. Então, eu venho aqui e marco 2 tracinhos, né? O estoque é o seguinte, o estoque de embalagem e insumos, toda vez que eu tiro, eu marco. E o estoque de congelamento, toda vez que eu tiro, eu apago. Não sei se vocês conseguiram entender. Então, com isso, a gente tem um controle, né, do que a gente precisa comprar. Então, toda vez que eu vou comprar alguma coisa no supermercado, eu venho aqui na lista, eita, açúcar, eu tô precisando de 8. Eu venho e marco 8, não preciso ficar encacucando lá no meu estoque para ir contar o que eu tinha e às vezes nem lembrar e trazer coisas que nem precisaria, entende? Então isso tudo faz diferença, mesmo você trabalhando na cozinha da sua casa. Por isso que eu digo, organização é tudo e a gente precisa ter, mesmo na cozinha de casa, beleza? Aí agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar nosso lindo, maravilhoso bolo, aproveitar que eu tinha uma cobertura aqui, vou jogar por cima, vou colocar à venda. Se vender, ótimo, se não, a gente come, tá tudo certo, né, gente? Porque a gente merece comer um bolinho também. Enfim, levar esses bolos pro congelador e eu volto pra gente jogar a cobertura no bolo de cenoura e finalizar, tá, gente? Porque, né, chega a dar uma dor ver o bichinho quebrado dessa forma. Enfim, vamos lá congelar ou colocar a cobertura no nosso bolo. Eu já tinha a cobertura pronta aqui, né? Então eu já aproveitei que eu tinha e eu disse, por que não jogar em cima do bolo? Esse é um bolo que eu vendo no meu cardápio tamanho M, tá? Como tamanho M. Ele é feito na forma de aro 20 centímetros. Inclusive, se vocês quiserem comprar essa forma linda, que fica com esse detalhe maravilhoso no bolo, tem link aqui embaixo na Shopee pra vocês. Eu comprei por lá, tá, gente? Comprei 2 formas lindas e maravilhosas nesse tamanho, que eu tava realmente precisando dar uma carazinha melhor pro bolo caseirinho. E aí, o que acontece? Eu venho colocando a cobertura. Vocês estão vendo que eu coloquei na embalagem, coloquei em cima da balança, porque a gente pesa a cobertura. Aqui, eu peso cerca de 260 gramas de cobertura para esses bolos tamanho M, tá? Por que eu coloquei na embalagem e pesei? Porque se chegar alguém para comprar um bolinho de última hora, a gente já tava tudo certinho. Se não, a gente pegava esse bolo e comia em casa mesmo, né? Levava para meus pais comer, enfim. Então, ficava para casa mesmo. Então, por isso, toda vez que eu vou fazer um produto que seja mesmo para minha casa, eu faço de forma apresentável, como se eu fosse vender. Porque se por acaso chegar um cliente de última hora, eu já sei que eu posso vender. E depois eu faço para minha casa, não tem problema. A gente pode esperar o cliente não, né? Então, é por isso que eu faço nessa teoria, digamos assim, tá? Então, aqui, depois que eu finalizei o bolinho, vocês estão vendo que a parte do quebradozinho quase não deu para aparecer direito, né? Deu para dar uma disfarçada bem nessa parte da cobertura. Então, deu para tranquilizar essa parte aí. Mas, claro que eu coloquei com desconto lá no bolo. Inclusive, eu postei no Instagram. Inclusive, se você não é inscrito no meu Instagram... Aliás, eu já tô emendando as coisas, gente. Se você não me segue lá no Instagram, se quiser, o link tá aí embaixo pra vocês, certo? E é isso, bolinho finalizado por aqui. Agora eu só vou na minha geladeira pegar meu granulê, porque assim, gente, se eu deixar esse granulê fora, ele acaba que derretendo. Então, se eu for usar pra brigadeiros, finalizar brigadeiros, não dá e dá, né? Como é chocolate, então aqui é um local muito quente, eu prefiro não colocar. Mas é isso. Aí depois eu só finalizo com os brigadeiros e vou tirar a foto do bolo, né? Pra poder fazer a postagem, colocar o desconto, divulgar. Gente, as redes sociais que eu sempre uso Instagram, principalmente, né? O status do meu WhatsApp, né? Os contatos que eu tenho no WhatsApp salvo. E o Google, tá? Depois eu vou ver se eu consigo trazer um vídeo pra vocês em relação do Google, porque eu não lembro mais como é que faz. Faz tempo que eu fiz pra colocar a minha loja lá no Google, certo? Mas é isso, bolinho finalizado, vou dar uma organizada na bancada. Louça ainda ficou um pouquinho pra me lavar, mas ficou menos.
E é isso, gente. Aproveitar que Nicolas ainda estava dormindo nesse horário e vou encerrar o vlog aqui com vocês. Dia lindo por aqui, graças a Deus, 2 dias de sol, então foi maravilhoso, já deu uma secada boa nas ruas. Mas é isso, eu vou finalizar o vídeo aqui com vocês, espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito nesse canal já se inscreve, curte, comenta e compartilha. Um grande beijo pra vocês, tô sempre de olho nos comentários, tá? Um beijo enorme e até o próximo vídeo, tchau, tchau!